Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. Meu irmão e minha irmã, junto dessa passagem do Evangelho que temos hoje, o capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 11 a 26, está também junto dessa passagem da figueira, a purificação do templo. Jesus chega em Jerusalém, entra no templo para olhar tudo ao redor e dali vai para Betânia. E na manhã seguinte, diz o texto, ao dirigir-se a Jerusalém, ele encontra uma figueira infrutífera no caminho e amaldiçoa porque, mesmo estando vistosa e coberta de folhagem, não serve para nada, pois não produz fruto. Chegando ao templo, Jesus tem uma atitude profética ao se deparar com aquele sistema de exploração. Afronta as autoridades religiosas ao purificar o templo e ensina aos seus discípulos a importância da fé, da oração e do perdão. E apresenta ali uma nova forma de oração, fora daquela velha estrutura do templo, que deixou de ser a casa de Deus para todos os povos e tornou-se um covil de ladrões. Veja, gostaria de trazer em mente esta passagem da figueira. No primeiro momento, essa história de Jesus e a figueira parece ser uma das mais estranhas que encontramos no Evangelho. Não é próprio de Jesus amaldiçoar uma figueira para que não tenha mais frutos. Para entendermos o significado desse evangelho, é necessário entender que no Antigo Testamento a figueira era uma imagem comum para Israel. Nós temos vários exemplos, na Bíblia, uma citação que nos vem é de 1 Reis, por exemplo, capítulo 5, versículo 5. E os figos faziam parte dos maravilhosos frutos da terra prometida. Então veja, a figueira cheia de folhas e sem frutos representa o templo, belo por fora, mas estéril por dentro. A figueira agora seca, e ela seca simboliza o lado infecundo da devoção do templo. É muito interessante. Por isso essa passagem ela está associada à purificação que Jesus faz no templo quando ele entra em Jerusalém. Mas do que adiantaria falar do templo? Ele não está mais aqui. É importante às vezes olharmos agora para essa realidade, para a nossa própria vida, que nos preocupamos às vezes em estarmos vistosos, bela aparência, mas por dentro infértil, infecundo, morto, seco, não produz fruto. Veja, uma incoerência de imagens. Por fora belo, mas por dentro não produz aquilo o qual é chamado a produzir: vida. Vida. E uma vida que vale a pena, uma vida abundante, uma vida de sentidos. Quantas vezes nos sentimos assim? Lutamos, batalhamos por tantas coisas, por tantos lugares, por tantos prestígios, posições, isso e aquilo, mas nos sentimos vazios. A palavra de hoje nos provoca, nos incomoda. E quando falamos daquela maldição que Jesus joga sobre esta árvore, não é uma maldição no sentido essa árvore não mais produzirá frutos. Essa maldição significa esteja atento, tenha um tempo nessa vida. Enquanto você está aqui, Deus está dando oportunidade para você produzir.
E produzir não é no sentido matemático. Produzir é atingir a finalidade a qual você foi criado, foi criada. Não podemos perder tempo. É necessário nos enxertarmos em Cristo, porque enxertados nele, produziremos fruto, e fruto de vida, de graça, de abundância. Por isso, peçamos ao Senhor que Ele nos alcance a graça de nele produzirmos frutos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.